Boa noite, meu nome é Thiago Santos da Silva e o tema que me foi proposto para realizar a atividade avaliativa foi a Constituição Norte-Americana. Eu vou começar falando um pouco da história da Constituição, desta Constituição. A Constituição dos Estados Unidos foi discutida e aprovada pela Convenção Constitucional da Filadélfia, mais especificamente no estado da Pensilvânia, entre os dias 25 de maio e 17 de setembro de 1787. Naquele ano que foi criada, os Estados Unidos aprovaram a sua primeira e até hoje única Constituição. A Constituição exprime o meio termo entre a tendência estadista, defendida por Thomas Jefferson, que queria grande autonomia política para os Estados-membros da Federação, e a tendência federalista, que lutava por um poder central forte. A Constituição norte-americana é a segunda mais antiga em vigor no mundo. Ela fica atrás apenas da Constituição de San Marino. Assim como a Constituição brasileira, a Constituição dos Estados Unidos é a lei suprema do país. No que se refere ao texto da Constituição norte-americana, ela era originalmente composta por sete artigos, na qual o governo federal está dividido em 3 ramos. O primeiro diz respeito ao poder legislativo, que consiste no Congresso bicameral, que quer dizer que o poder legislativo é exercido por 2 câmaras, a Câmara Baixa e a Câmara Alta. O segundo é o poder executivo, constituído pelo presidente e pelo vice-presidente, finalizando com o terceiro ramo, que diz respeito ao poder judiciário, que consiste no Supremo Tribunal e outros tribunais federais. Referente aos artigos dessa Constituição, os artigos 4, 5 e 6 definem os conceitos de federalismo, descrevendo assim os direitos e responsabilidades dos governos estaduais e dos estados em relação ao governo federal. Agora, no que se refere ao 7º artigo da Constituição, ela estabelece o procedimento posteriormente utilizado pelos 13 estados a retificá-lo. Desde que a Constituição entrou em vigor em 1789, foi alterada 27 vezes, e em geral as 10 primeiras emendas, conhecidas coletivamente como Bill of Rights, que significa Cartas de Direitos, oferecem proteções específicas de liberdade individual, incluso a liberdade religiosa e de justiça, além de restringir os poderes do governo. A maioria das outras 17 alterações posteriores visaram expandir os direitos civis individuais, ou seja, os direitos do povo. Outras abordaram as questões relacionadas à autoridade federal ou modificações no processos e procedimentos do governo. No que se refere às emendas da Constituição dos Estados Unidos, ao contrário daquelas feitas em muitas constituições ao redor do mundo, são acrescentadas no final do documento, com 7 artigos e 27 emendas. É a mais curta Constituição em vigor, como foi dito anteriormente. Todas as 5 páginas da Constituição originalmente escritas em pergaminhos. Pode-se dizer que a Constituição brasileira e a Constituição norte-americana são antagônicas, porque a Constituição brasileira é analítica, ou seja, bastante extensa, e a Constituição norte-americana é sintética, ou seja, bastante direta e curta. Vale ressaltar que a Constituição norte-americana, em seus 233 anos, se foi feita 27 emendas constitucionais, enquanto a Constituição brasileira, em seus 32 anos, se foi feita 105 emendas constitucionais até o ano de 2019. E não podemos esquecer que a Constituição norte-americana é a Constituição menor do mundo, na realidade a segunda menor do mundo. E essa foi a minha apresentação do trabalho, espero que tenha gostado. É meio complicado a gente estar falando com a câmera, para quem não está acostumado, mas foi isso, foi um pouco do que eu aprendi sobre